Bom, nós vamos iniciar trabalhando a função financeira nas empresas. O que é a função financeira nas empresas, né? Havíamos conversado, feito brainstorm sobre alguns pontos aí ligando essa parte financeira, até na diagnóstica também, e a gente vai entender algumas coisas. Claro que não tudo hoje, mas inicialmente a gente vai chegar aqui num ponto de introdução ao assunto, ao conhecimento aí da informação, ligada aí ao papel das finanças, né, dentro das companhias. Primeiro ponto, quando nós falamos de questão financeira, a gente precisa lembrar que nas empresas a gente tem as funções principais, ou seja, aquelas funções que irão garantir que entre dinheiro, que a coisa toda aconteça, tá? Então é chamado aí de produção, desenvolvimento de produto e o setor aí de marketing, vendas aí, que dentro dele a gente tem um setor comercial. Esses três são atividades principais que as empresas possuem. É claro, né? Se é uma empresa de serviço, aí, ao invés de produção, vai ser a prestação de serviço. Agora, como atividade de apoio, eu acho que até havia comentado na semana passada isso, mas vale reforçar, né? O setor de finanças, ele vem aí como uma tarefa de apoio. Por quê? Uma atividade de apoio é o que vai garantir a operação ou... Peraí, deixa eu escrever principal. Pronto. Vai garantir aí a operação da empresa que ande nos conformes. Porque pensa, se eu tenho o setor de produção, ele está focado em produzir. Agora, o setor de finanças vai estar acompanhando o que está entrando, o que está saindo, as demandas que tem, a necessidade que a empresa teria, por exemplo, de pagar fornecedor. E o RH que está ali, né, também como apoio, ele vem aí para treinar, capacitar os funcionários e fazer aquilo que vocês aprenderam, eu acredito, na aula de gestão de pessoas ou recursos humanos, de poder trazer aí ou selecionar os melhores para trabalhar com a equipe, tá? Então, função financeira. Ela vai compreender os esforços que uma empresa aí terá, né, ou um setor. Se nós falamos também de pequena empresa ou de uma microempresa, vai compor aí os esforços que, às vezes, o próprio dono, que é o cara que cuida da parte financeira, ele vai aí formular ou ele vai efetivar, ele vai colocar isso em prática para poder, maximizar o retorno. Então, sempre que falar da função financeira, a ideia principal é maximizar o retorno. Quando fala retorno, pensa, gastei 1.000, eu quero receber aí, né, mais que 1.000. Tem empresa que trabalha com margem de 30%, então ia receber 1.300. Tem empresa que trabalha aí com margem de 100%, então ia receber 2.000. A ideia é maximizar o retorno dos proprietários e, se for uma empresa com capital aberto, né, dos acionistas. Tá? Por isso que recentemente a gasolina tem aumentado, porque além da questão do dólar, a questão internacional, a Petrobras é uma empresa que possui acionistas. E aí a ideia, né, de quem está controlando a questão financeira é de fazer com que mais retorno para esses acionistas cheguem, ok? É claro que numa empresa pequena, o dono ele vai investir ali o dinheiro dele mesmo, e aí o que entrar tal ele vai usar para poder, como se fosse o seu salário, a sua sobrevivência, que é uma coisa chamada de prolabore. Prolabore seria o salário do dono, tá? Fica tranquilo que mais para frente vai ter uma parte falando de prolabore. E além de trazer o retorno, também a função financeira ela visa aí garantir, né, um certo grau de liquidez. Alguém já ouviu falar disso? De liquidez? Sim, não? Ninguém, pelo visto. Já ouvi falar. Já, mas eu não lembro o que é. Não lembra? Fernanda e a Júlia. Quando nós falamos de liquidez, está relacionada ao poder que a empresa tem de conseguir
pagar suas contas, de conseguir sobreviver. Porque a liquidez que uma empresa tem, ela é vinculada aí ao poder financeiro de conseguir quitar aí as suas contas. Nem todas as empresas conseguem atingir esse nível. Um ponto até interessante é que tivemos protestos na semana passada, tal, é que as empresas ficando fechadas, elas não têm como gerar aí liquidez, porque se está fechada, a empresa não vai pegar, vai o estoque que está lá e vai transformar em dinheiro. A empresa não vai pegar, se ela não consegue operar, vai ser de serviço, vai a moça do salão. Ela não vai conseguir transformar em liquidez aquela técnica que ela tem para prestação de serviço. Até hoje cedo, eu não lembro se eu estava na CNN, eu estava vendo, mas em São Paulo tiveram denúncias que você chegava lá no estabelecimento, batia na porta, estava tudo fechado. Aí você batia na porta, estava todo mundo lá dentro trabalhando. Eles abriam, colocavam você para dentro, tipo sociedade secreta, diga sua senha. Aí você entra lá e pronto, você é atendido. Porque é fora do que o governo colocou? É fora, não estou falando que é certo, hein, gente? Mas também a necessidade de uma empresa ter a liquidez, de pagar suas contas, dela ter esse dinheiro disponível, porque o fornecedor, por mais que algumas prefeituras adiaram o pagamento dos impostos aí para os empresários e tal, mas tem umas outras coisas, a CPFL aí, lá em São Paulo é a Eletro, né? A Sabesp, todos eles querem receber. Então você precisa transformar aquilo que você tem em dinheiro através aí da liquidez. Tá? Então, sempre que falar, né, da atividade financeira, da função financeira, nós temos o retorno para o empresário, que seria aí o lucro, os dividendos aí para os acionistas, e também o ponto da liquidez. Tá? Existem muitas vagas, até fazendo um gancho dessa área aí financeira, de oportunidade, existem muitas vagas e oportunidades de emprego que são ligadas à área financeira. Porém, nem todas são preenchidas, porque não é todo mundo que tem interesse, não é todo mundo que tem facilidade, porque tem que ter um perfil de você ser uma pessoa centrada, tal, concentrado na tarefa para evitar erros e, claro, conhecer aí, né, de questões de controle, planejamento financeiro, para que não faça igual muita gente faz com as finanças pessoais, tipo, começou a trabalhar e de repente pegou um cartão de crédito. Aí vai lá, já gasta o cartão de crédito o limite todo e esquece que o salário tem desconto, achou que ia receber 2.000, teve desconto, recebeu 1.600, aí já começou a dever 400 e se embola. Então, numa empresa também a gente precisa ter cuidado para poder atingir esses dois pontos. Uma das possíveis maneiras aí que a gente pode até ter para falar sobre a função financeira, o que a gente pode caracterizar falar aí que ela vai auxiliar nas tomadas de decisões. E quando eu falo de tomada de decisões, as tomadas financeiras, elas acabam intervindo principalmente em estratégias como, eu vou comprar mais estoque ou não? Aí vamos supor que a Emanuele receba lá uma ligação falando, olha, se você comprar essa semana, você vai ter aí 50% de desconto, de comprar aí os itens para o estoque, para sua loja, só que é pagamento no dinheiro e tem que ser feito até sexta-feira. Bom, hoje é quarta, então ela vê a proposta tentadora, só que assim, a tomada de decisão precisa ser pensada junto ao financeiro que deve, né? Deve, hein? Não quer dizer que todas as empresas tenham. Deve ter uma previsão de quanto ele tem para pagar, se vai sobrar dinheiro ou não, e até mesmo de ter uma reserva. Então, assim, é possível da gente ir lá e comprar? A gente vai conseguir vender esse material num tempo aí para recuperar esse dinheiro? Ou até quando eu precisar do dinheiro para pagar as próximas contas? Será que eu já vendi tudo isso que eu vou comprar? Então, isso também é um exemplo aí que a gente tem de tomada de decisão. Tem empresa que segura o máximo possível a demissão de um funcionário
porque ela sabe que vai ter que pagar a multa do FGTS, acredito que vocês já tenham visto no ano passado, né? O FGTS. Ela não manda o funcionário embora, porque ela sabe assim, o cara tem lá 20 mil reais de FGTS. Se ela vai pagar a multa de 40% sobre 20 mil, então ela vai precisar aí despender, né? Ou seja, ela vai precisar gastar 8 mil reais. Os alunos do Kumon aí de matemática, façam a conta aí, por favor. Mas eu acredito que seja 8 mil reais. Será que uma empresa teria 8 mil reais disponível para pagar de multa? Até isso passa na decisão financeira. É 8 mil reais mesmo. Até isso, daí ela precisa pensar, tá? Ninguém falou nada do FGTS, mas vocês viram, né? Já ouviram falar, ou nem que seja o Bolsonaro falando que vai liberar o FGTS, ou a televisão falando que o dinheiro do FGTS está liberado. Sim, né? Amém. Obrigado, Matheus. Então, são coisas que estão na rotina das empresas. Claro que eu tenho até estranhado, muitos alunos do ETIM estão trabalhando. Eu ia falar, claro que vocês ainda não trabalham, mas eu não vou mais falar isso, porque eu estou vendo muita gente trabalhando, do segundo, do terceiro, e vocês, né, quem já trabalha, sabe que a empresa ela coloca aí, se você vai trabalhar às vezes numa loja, questão de venda, tal, um valor mínimo a ser batido de venda. Porque nas decisões financeiras, a decisão de contratar um funcionário, por mais que seja freelance ou seja autônomo, passa por um custo que a empresa terá na sua operação. Então, ela também precisa prever quanto que esse funcionário precisa trazer de retorno para eu ficar com ele. Tá? Tem empresa que paga um piso mínimo lá, paga R$ 1.000, e aí o que ele ganha, o cara ganha no final do mês 2.500. Então a maioria do salário dele é baseado dele correr atrás e atingir as metas. Se ele não atingir, é R$ 1.000 que ele vai receber. Se for passando o segundo mês, aí já no terceiro ele é mandado embora. Então tudo compõe decisões financeiras, tá? Ok, tudo bem? Estão assustados? Não? Coisas que já tinham analisado aí, parado para pensar alguma vez da vida? Ninguém? Então eu vou continuar, hein? Gabriela, tudo bem, Gabriela? Cauane? Por enquanto, tudo ok, professor. Tudo ok. Amém. Muito obrigado pelo retorno. Bora. Ah, é verdade, Gabriela. Eu lembrei disso. Eu te perguntei e eu lembrei na hora que eu perguntei. Ó, o principal objetivo aí, né, não falando da função financeira, mas da administração financeira em si, tá? Administração financeira. A formulação de estratégias aí que vão trazer a utilização de forma melhor, de forma mais eficiente dos recursos. Então, pensa assim, eu vou comprar muito estoque, mas espera aí. Se eu comprar muito estoque e eu já tiver que pagar, eu vou ficar sem dinheiro em caixa. A gente já comentou da outra vez do capital de giro, né? Que é o dinheiro que a empresa tem para poder ir operando, para poder ir girando o seu fluxo, eu vou ficar sem. Então, a administração financeira passa por essa estratégia ou por um planejamento aí de pensar isso. Até mesmo também a questão de selecionar as fontes mais adequadas aí de recursos, ou seja, de fundos, tá? Que possam aí se tornar necessários. Quando fala de selecionar a fonte aí de fundos ou de recursos, a gente precisa pensar, se der um problema, se eu tiver uma emergência, onde eu busco? Vou buscar no banco normal aí, né, o banco que a gente tem comercial, tipo Itaú, Santander, Bradesco? Vou buscar em bancos estatais, onde os bancos agora, por causa da pandemia, estão incentivando, né, as pessoas, as empresas, na verdade, a buscar crédito para poder se manter. Então, isso também passa por essa análise. Porque se eu sou um administrador financeiro e eu não sei onde buscar, eu vou pegar dinheiro mais caro, tá? Existe uma prática
em algumas cidades aqui da região que são até pessoas estrangeiras, né, de outro país aí que estão atuando fazendo empréstimo direto para pequenas empresas, só que funciona como um agiota, tá? É assim, o César pegou R$ 10.000. A partir de amanhã começa a cobrar juros. E não é assim, eu vou esperar lá um mês para pagar. Todo dia o cara vai no seu estabelecimento para ir recebendo a parte dos juros. Até você começar a pagar a dívida, todo dia tem um valor estipulado de juros, que ele faz um cálculo na hora, e ele vai pegando. Claro que isso é ilegal, isso é contra a questão do que tem no sistema financeiro brasileiro, mas por conta desse desespero, do coronavírus, pandemia, as empresas estão fazendo. E aí é aquilo de vender o almoço para comprar a janta. Então essas decisões também passam nessa questão da administração financeira, que uma empresa menor não tem, às vezes, uma pessoa com uma estratégia, um estudo mais avançado para poder ajudar. É indo naquela música lá do Deixa a Vida Me Levar e vai fazendo. Fernando Andrade. Professor, quando uma empresa pede empréstimo para o banco, os juros começam a contar a partir de certo período ou, tipo, no outro dia? Geralmente, né, nós temos o valor a ser pago em 30 dias, que é a carência que chama, né? 30 dias. Só que assim, vamos supor que a sua empresa pegou o dinheiro. E aí resolva, daqui a 15 dias, pagar aquele valor que de repente vocês iam pagar em 6 meses, em 10 meses. Se você vai pagar em 15 dias, o banco vai fazer aí o processo de... Acho que na aula de matemática financeira vocês fizeram a parte de juros simples, juros compostos lá, mas o banco ele vai calcular o valor do tempo que você usou o dinheiro, mesmo você pagando antes, e ele cobra os juros referente a 15 dias. Mas quando uma empresa pega dinheiro, geralmente todo esse valor ele vem naquela parcela dentro do mês. Então, claro, geralmente aí, né, nós temos uma parcela fixa. Se vocês pegarem qualquer site aí, vai, tipo, simulador de empréstimo. Aí tem site até que junta várias empresas que emprestam e ele te mostra todas as possibilidades. Aí você vai pagar fixo o valor, mas apesar de você amanhã não começar a pagar os juros diretamente, mas daqui a um mês você vai pagar e vai pagar de todo esse período, tá? É que essa prática que eu falei desse pessoal que é estrangeiro que está fazendo essa coisa de agiotagem, né, nas empresas aqui na região, é uma prática ilegal. O banco poderia fazer um sistema de juros diário? Poderia, mas imagina quantos boletos, quantos milhões de boletos não tinham que ser emitidos, quantos que a pessoa ia se perder. Então eles preferem concentrar tudo num dia. E aí o banco não é besta, né? Igual ali a Gabriela colocou que não tem Alzheimer, né? Ele não vai esquecer quantos dias. Ele tem tudo calculado. Se é dia 15, tu vai pagar dia 15 e vai contar o período do dia 15, tá? Só para finalizar essa parte, até da pergunta dela, eu já falo já, João. Existe também uma modalidade aí, ou algumas formas, tanto para pessoa física, tá? Quanto para nós assim, tanto para pessoa jurídica, que são empresas, que eles dão carência de 60, 90, até 180 dias. Quando eu falo carência, não é carência de um crush, hein, César? Quando eu falo carência, é o tempo que tem para pagar, tá? Então, eu não lembro agora se era o BNDES ou o Desenvolve São Paulo também, é um outro aí. Eu coloquei ali alguns bancos que podem buscar crédito, o Desenvolve São Paulo também. Quando eles dão carência, você vai pagar daqui a 6 meses a primeira. Sua empresa foi lá, pegou o dinheiro para investir, o capital de giro para se manter. Daqui a 6 meses você começa a pagar, só que não é porque você só vai pagar daqui a 6 meses que você não tem juros. Todo o valor dos juros está embutido e aí você começa a pagar lá na frente, tá? Eu já vi loja
E aí eu não estou falando de banco, eu estou falando de loja mesmo, assim, do varejo, que vende roupa, eletrodoméstico. Os caras botaram umas promoções doidas. Vai, a Júlia comprou hoje. Então hoje é dia 10 de março. Vai falar, ó, Júlia, sua primeira parcela você só paga em maio. Ela fala, nossa, que bacana, então abril eu não preciso pagar nada. Não, você só paga em maio, fica tranquila. E eles não te falam que você não vai pagar a parcela, só que a sua dívida vai ficar contando juros desde o dia 10 de março, conta 10 de abril, apesar de você não pagar, e de 10 de abril a 10 de maio. Então você vai pagar um juros maior por ter tido essa facilidade da carência. E aí o João Pedro colocou a agiotagem. Ô, João, o agiota, cara, é uma pessoa que ela empresta o dinheiro, tá? Ela empresta o dinheiro, mas não é regularizado. Não, sim, professor. É que, Ah, tipo, você falou práticas de agiotagem, mas relacionadas às empresas, foi isso? sim, 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 que eu Ah, falei tá. dessa prática que está ocorrendo, que eles... Ah, traz um pão de cará. Que eles estão praticando, assim, cobrando muitos juros do pessoal e estão colocando diário. E aí é aquilo, igual em filme. Já viu aquele filme da máfia lá, tal? Aí a pessoa pegou o dinheiro, tal, não teve como pagar e os caras vão lá, quebram o comércio, destroem, aí sequestram alguém da família. Então é uma situação complicada quando começa a acontecer isso. A Polícia Civil, claro, ela tenta mapear, tenta controlar, mas, gente, é difícil porque é uma situação que se a pessoa chega ao extremo de precisar do agiota, quer dizer que ela foi no banco, já não tem mais como usar o banco como recurso. Sei lá, foi na Crefisa aí do Palmeiras, né, no momento que mais precisa, porque a Crefisa empresta para quem tá com o nome sujo, né, tá com o nome no SPC e tal. Tem lá a garantia de usar o cheque da empresa, ou coisa do tipo. Não conseguiu a Crefisa, sobrou o agiota. Então é muito arriscado. Claro que é uma medida assim extrema, mas infelizmente é o que a pessoa tem. Tem gente que às vezes fecha a empresa porque ao invés de buscar o agiota, que sabe que vai complicar a sua situação, ela prefere fechar a empresa. Tudo isso, se a gente tivesse aí um controle financeiro, um planejamento, e até na contabilidade, não sei se vocês já viram, devem ter visto lá do YouTube, eu escrevi um livro, né? E numa das partes, eu acabei até de lembrar disso, do livro, eu cito que as empresas enfrentam muita dificuldade na questão financeira, porque eu sou empresário. Eu não posso misturar o dinheiro da minha empresa com o meu dinheiro pessoal. Eu fiz uma ação lá para uma empresa do interior de São Paulo, lá de Botucatu, e eu recebi um X de lucro. Um valor total. Desse valor total, eu já estipulei quanto foi o custo, porque eu já tinha o custo lá de toda a operação. Então eu já separei o dinheiro para pagar. Eu separei um dinheiro de reserva da empresa, até porque toda vez tem imposto, até eu acho que foi ontem que eu paguei aí um imposto lá que tinha para pagar. E além do sistema também de nota fiscal que eu tenho que pagar. E depois eu fiz uma previsão e tirei uma parte que seria o meu dinheiro, o dinheiro do lucro da empresa, que seria aí o Prolabore. O que acontece geralmente o cara foi no final do dia, viu que tinha 10 mil reais. Aí, vamos supor que já pagou os funcionários e tal. Então ele vai lá e limpa o caixa. No outro dia, ele não olha se tem boleto para pagar, se tem fornecedor para pagar, tal, ou às vezes se alguém vai sair de férias ou não. E aí ele tira o dinheiro, a empresa fica desprovida, que a gente fala, né? Ou fica descoberta, fica sem nada e começa a se complicar, tá? Então é muito difícil do pequeno empresário ele conseguir fazer essa diferenciação. Uma até das possíveis maneiras que a gente tem também de caracterizar aí a questão da função financeira é observar quais são as áreas aí de tomada de decisão dentro da empresa, porque empresa, de novo, né? Empresa maior, os caras sabem, tá?
Agora, empresa menor, ele não sabe, ele não tem prioridade, assim, tipo, o dinheiro que sobrar aqui eu vou investir em tal coisa. Ele não sabe, o dinheiro que está aqui eu vou usar aí para uma reserva. Ele vai indo conforme a banda toca, vamos chamar assim. Por isso que chega a pandemia, aí infelizmente as empresas começam a quebrar, porque não há como ter uma provisão. Teve até manifestação em Praia Grande, acho que foi na sexta, para quem vinha de São Vicente para Praia Grande, eles fecharam lá uma faixa lá da Ayrton Senna ali em frente ao shopping, por conta de toda a situação delicada que acaba afetando aí os empresários, né? Então, ó, algumas áreas aí que a gente vai acabar vendo, tomada de decisão, investimento, se vai investir ou não, tá? Também já teve um momento que eu estava fazendo algumas coisas e aí eu vi uma oportunidade de trazer para a empresa um novo nicho aí de atuação. Então, dentre todo o faturamento, eu separei um dinheiro para fazer um investimento para poder comprar esse material que eu ia precisar. Então, isso também passa. O financiamento, se vai valer a pena ou não fazer, e a utilização do lucro líquido. Eu vou explicar aqui um por um. Lembrando que eu acho que todos devem estar vendo aí o chat, mas eu estou também colando o slide está disponível para vocês. Ó, vamos lá. Primeiro ponto, o investimento. Ele diz aí, né, a respeito da aplicação do recurso da empresa nas atividades que ela tem. Então, tenho dinheiro, eu vou pegar e vou aplicar um CDB da empresa. CDB é um dinheiro que você aplica de renda fixa lá, tá? E aí, quando você tem o CDB, você tem de liquidez diária. Quase agora até falei o que era liquidez, acho que vocês lembram. Liquidez aí mensal, tem anual, depende do banco tal, mas essa aplicação você ter um dinheiro que está fazendo de reserva aí para pagar o fundo, o 13º no final do ano. Então você vai aplicando lá no CDB e você saca esse dinheiro. Fernanda? Professor, o senhor falou sobre liquidez de novo. Aí me veio a pergunta: liquidez tem só um significado ou pode ter mais de um? Se liquidez tem só um significado ou Ou tem mais de um? tem as aplicações, porque tem a aplicação na área contábil, aplicação na área financeira. Talvez você possa ouvir aí em situações diferentes, o Fernanda. Porque, ó, exemplo, no anterior, eu havia falado de liquidez que era a empresa maximizar o retorno dos sócios e garantir aí um grau de liquidez, ou seja, uma capacidade de pagar as contas. Nesse caso que eu falei de liquidez, você investir e você ter um retorno ali. E aí, quando eu coloco liquidez diária, quer dizer que todo dia você pode tirar aquele dinheiro com os juros. Então, deixei hoje, amanhã, no final do dia, eu já quero tirar o dinheiro. É uma liquidez diária, é um dia, beleza. Quando eu falo isso, é que assim, às vezes você coloca o dinheiro, numa aplicação que é liquidez anual, ou seja, você só pode tirar de lá depois de um ano. Aí você teve uma emergência, você precisou sacar aquela grana. Se você não esperou um ano, eles vão te devolver o dinheiro, claro, porque é seu, mas eles vão aplicar uma taxa de desconto, que eu acredito que vocês devem ter aprendido isso na aula de administração financeira ou coisa do tipo aí. Beleza? E aí, claro, pegar um exemplo aqui. É que o carro dos ovos está passando aqui com a liquidez diária aqui do povo. R$ 1.000 para ficar 365 dias. Aí você foi lá e sacou essa grana aí com 200 dias. Então eles vão aplicar o desconto. Vamos supor que rendeu R$ 100 tal. Aí você vai receber assim R$ 120. Tá? Eu coloquei esse exemplo que eu falei aí, ó.
Então você aplicou 1.000, foi rendendo. Só que como você tirou antes e era uma liquidez anual, ou seja, você tinha que esperar 1 ano para sacar, eles aplicam um desconto naquele rendimento que você teria. Então, na verdade, ficou lá 200 dias parados, mas você quase não ganhou porque você tirou antes da hora. Ok? Beleza? Sim, entendi. Isso daí se aplica na vida pessoal de vocês, tá? Eu até tinha lido lá as respostas de quem ajuda os pais no planejamento financeiro, ou já tem a sua renda aí, se ajuda, né? Tipo, vai vendendo alguma coisinha para entrar grana. É legal, quem tem banco digital, que você pode simular essas coisas. Por isso que eu tô falando, porque a gente pensar em gestão financeira, né? Tipo, meu Deus, bolsa de valores, vou aplicar, não sei o que, dólar. Calma, você pode começar com um pouquinho. Sei lá, a Manu aí, o Luquete deu um Pix para ela de R$ 10 do Dia da Mulher. Aí ela pega aqueles R$ 10, ela tem uma continha no Mercado Pago, Mercado Livre lá, né? Tem o Mercado Pago. Então, a Manu tem uma conta aí no PicPay, por exemplo. Ó, o Mercado Pago, acho que está rendendo 110% do CDI. Ah, o Nubank também, Gabi, boa. Agora, o PicPay, ele está rendendo mais, tá? Ó, PicPay. O PicPay está rendendo 210% comparado aí ao CDI. Aonde eu coloquei ali CDI era Mercado Pago, desculpa. Com R$ 10, por mais que seja, tipo, nossa, eu não vou ganhar um lucro de R$ 1.000 deixando lá 1 ano R$ 10. Óbvio que não. Mas você vai ganhar mais do que se você pegasse esses seus R$ 10 e colocasse na poupança. Porque na poupança você vai ganhar em um mês 1 centavo, ou talvez até menos aí, sei lá, 1 centavo, vamos jogar assim. Agora ali você ganha o dobro da poupança ou até mais. E essa rentabilidade é diária. Sabe o que acontece? O seu dinheiro que está na poupança, não sei se alguém aí tem dinheiro na poupança. Apesar da poupança não estar valorizada, vamos supor, a Isadora colocou o dinheiro no dia 10. Só que no dia 30, ela foi tirar. Como ela tirou antes da data de aniversário, que chama, ou seja, se é dia 10, você tem que tirar dia 10, porque o banco só conta os juros no dia 10. Aí você não ganha nada. Então, por exemplo, já teve caso, eu tava uns R$ 15 por mês só, uma porcaria, né? Tinha bastante dinheiro e só dava R$ 15 por mês. Eu fui tirar uma semana antes, e aí aquele R$ 15, para eu ficar mais rico, né? R$ 15 daquele mês, o banco não me deu. Porque, como eu tirei antes da hora, ele não considerou. Nesses daí de liquidez diária, você colocou hoje, amanhã já rende. Se você quiser tirar, você não vai ser cobrada por isso, tá? De novo, hein? Não vai colocar R$ 10 achando que tu vai ganhar R$ 1.000 aí de retorno de um dia para o outro, tá? E o bacana é que você consegue simular. Tipo, se eu deixar os R$ 10 parado 2 anos, quanto que eu vou ter? Ele te mostra. Se eu deixar aí, então, todo mês R$ 10. Ele também te mostra, porque ele faz uma previsão, tipo, 10, 10, 10 e tal. Dentro de um ano você vai ter R$ 120 com mais os juros, e aí vai multiplicando, tá? Então, essa capacidade de investimento, nem toda empresa tem essa noção, e nem toda empresa tem tipo, o conhecimento das carteiras que podem colocar o dinheiro. Quando eu falo carteira, são as possibilidades, tá? Às vezes o cara fica com o dinheiro embaixo do colchão, fica com o dinheiro guardado na casa dele, ele pega esse dinheiro e ele deixa numa conta corrente que não rende nada. Tem banco também, né? Banco é malandro pra caramba. Eles criaram uma conta, não sei se é conta dupla, tem um termo aí, mas é tipo dual, vamos chamar assim, ou duas funções. Que se você não mexe no seu dinheiro, você ganha. Quando eu falo banco, eu tô falando dos bancos tradicionais, tá? Então, no meu do Santander, tá lá o dinheiro. Se eu ficar com o dinheiro 5 dias, eles me dão 2 centavos, 1 centavo, 5 centavos. Só para dizer assim, olha, seu dinheiro está aqui, a gente vai te pagar se você deixar seu dinheiro aqui com a gente. O que eles não querem é perder o dinheiro. Só que ainda assim é bem menor, bem mais baixo do que
o PicPay aí que está aplicando 210, ou até o Mercado Pago também, eles têm uma rentabilidade melhor do que os bancos tradicionais, tá? Outra coisa na decisão, que é a questão do financiamento, lembrando que a gente está vendo aí as decisões para tomada aí, né? As ações para tomada de decisão. O financiamento, ele passa da estrutura que a empresa tem na questão de recurso. Então, assim, eu tenho uma estrutura, eu preciso, de repente, comprar um carro para fazer entrega. E aí? Vou financiar? Vai valer a pena? Isso vai me dar o retorno? Qual é a melhor possibilidade que eu tenho para financiar? É também um ponto. Ou eu preciso de dinheiro. Beleza. Como é que eu vou fazer para buscar recurso? Qual é a melhor forma? Tem gente que tem na empresa um veículo, ou até particular mesmo. Ela vai lá no banco, ela pega o crédito, pega o empréstimo e ela usa o carro como garantia. Aí você fala assim, mas como assim? O banco, se ele vai emprestar, ele não tem, né, a certeza total que ele vai receber aquele dinheiro de volta. Ele confia aí na sua análise do score, na sua análise de tempo de empresa, um monte de coisa que eles colocam. Se você falar assim, olha, banco, eu preciso de 20 mil, o meu carro vale 30, o meu carro está aqui, eu assino um papel que se eu não pagar, o carro é seu. O banco ele vai te emprestar muito mais barato esse dinheiro. Dá para entender? Porque você deixou o carro como garantia, que se você não pagar, o carro passa a ser do banco. Então, existe também essa modalidade, claro que nem todo mundo sabe, tá? Mas são opções, e de novo, aí o carro entra no financiamento, mas tem que estar quitado, né, ô João? Se não, se você está com o carro financiado, você chega lá e vai dar o carro como garantia, o banco vai falar, mas espera aí, eu já te financiei o carro, já te emprestei o dinheiro para comprar o carro. Agora tu quer me dar o carro como garantia para pegar empréstimo? Vai ser tipo 2 empréstimos junto, na verdade, tá? Nesse caso que eu dei o exemplo, sim, aqui a Gabriela perguntou, mas é só um exemplo assim para falar que o banco vai ter uma garantia, tá? Peraí, eu ia falar até um negócio aqui. Oi, Fernanda, pode falar enquanto eu olho aqui o que eu ia falar. Professor, então, para pegar um financiamento no banco, eu preciso dar algo em garantia, tipo, um exemplo do carro, ou eu posso pegar qualquer um financiamento sem dar nenhuma garantia? Não, você pode, você pode. Eu só dei esse exemplo porque eu estou falando assim das possibilidades de financiamento da estrutura das empresas, e aí nem todo mundo sabe que uma forma de você pegar dinheiro mais barato é você levando até lá, né, o documento e tal, sei lá como é que eles fazem isso, mas eles analisam que você então tem um carro, você quer colocar o carro como garantia, e aí eles te emprestam com a taxa menor. O principal ponto é a taxa menor, porque você vai pegar, aí eles vão te emprestar 7%. Mas aí o Matheus levou o carro dele. Como o Matheus levou o carro dele, o banco vai falar assim, vou te emprestar a 1,99. Peraí, uma baita de uma diferença. 5% aí de diferença que dá no final, quando você faz a conta lá para ver o montante, né? Todo mundo sabe o que é montante, né? Quando você vai ver o montante, vale a pena. Claro que é arriscado, né? Mas você deixou o carro, você vai pagar menos e aí você tem uma condição melhor de manter aí a sua empresa operando, ok? Só para a gente ir para o próximo tópico, eu vou falar uma última coisa relacionada a isso de financiamento. Esses bancos que eu havia comentado lá em cima, foi até a hora que a Fernanda falou que eu estava procurando aqui, eles também dão a possibilidade de auxiliar as pessoas, as empresas, no financiamento da estrutura aí do negócio, tá? Então, o Banco do Povo, claro que existe uma regra, vamos supor, se você já pegou alguma vez ou não, se você já pagou algum dinheiro que você pegou com eles ou não. O Banco do Povo, eu sei lá que na estrutura deles, tal, eles emprestam R$ 7.500 para compra de equipamentos ou para poder estruturar a empresa, tá? Então pode ser veículo, pode ser
uma máquina que você vai precisar, tal. E aí depois, conforme você vai criando um relacionamento com o banco, eles aumentam para 15 mil e vai aumentando. Agora de cabeça eu não vou lembrar a tabela, porque eles sempre atualizam, né? Tem linha, por exemplo, a Luísa aqui, ó, a Luísa Schaud, ela começa a vender ovo de Páscoa agora aí, né? Aproveitando o período da Páscoa. E aí ela é uma pessoa que não tem empresa, então ela é uma pessoa física. Só que ela quer investir no negócio dela porque ela precisa comprar matéria-prima, precisa comprar forma para fazer mais ovo, sei lá, comprar um freezer, uma geladeira para botar o ovo depois que fizer, tal. A Luísa pode chegar no Banco do Povo e falar assim: "Oi, Banco do Povo. Ó, aqui estão meus documentos, eu tô tudo OK, não tô devendo ninguém, nada, tal. Eu tenho esse modelo de negócio, onde eu preciso comprar a forma, ela leva o orçamento lá, tal, eles analisam e eles liberam o dinheiro para ela. O bom, e aí de novo, né? Nem todas as empresas conhecem isso, tá? Eu converso com muito cliente meu e eu vou mostrando e falo, nossa, cara, eu vou ver isso aí. Teve um lá que era de coisa da Marina lá de jet ski e ele não sabia. E ele foi buscar, porque precisava de dinheiro para capital de giro lá. Muita gente parou de pagar nessa época da pandemia o aluguel dos jet skis. E você mostrando lá, eles analisam e te emprestam muito barato. Muito barato a ponto de, a Luísa pega esse dinheiro, ela ganha lá o lucro dela do ovo de Páscoa. Se ela pegar o dinheiro e ficar pagando as parcelas, ela pode quitar e ter o desconto, tá? Dos juros. Mas os juros é tão baixo que se ela pegar e ficar pagando as parcelas e colocar o dinheiro numa aplicação, no final ela ganhou aquele dinheiro que o banco emprestou, além dela ter ganho o lucro dela vendendo as coisas, ela colocou depois o valor, ao invés de pagar à vista, numa aplicação, e aí ela ganhou mais dinheiro com a aplicação do que o dinheiro que ela tinha que pagar para o banco. Deu para entender? Ela pegou, vamos supor, ela pegou 1.000 emprestado, fez lá tudo que ela tinha que fazer, ganhou o lucro dela, ela podia pagar os 1.000. Só que ela pegou aquele 1.000 e colocou numa aplicação. Quando deu o período, um ano para ela pagar, ou 24 meses, aí eles pagam até 36 meses. Ela tinha mais dinheiro na aplicação do que a dívida dela. Então, às vezes compensa também. E um outro ponto é a utilização do lucro líquido. Então, esses três fazem parte aí da tomada de decisão, da análise que a gente tem, onde a aplicação do lucro líquido, eu já dei até exemplo aí para vocês quase agora, mas passa por uma política aí que a gente tem de o dinheiro que eu tenho, o que é que eu vou fazer? Para onde vai esse dinheiro que eu tenho? Quando eu falo ali de dividendos, é um termo muito usado, até quem tem aplicação na bolsa ou coisa do tipo, tá? Por quê? O que é um dividendo? A empresa deu lucro de 10 mil reais. Então, eu tenho 2 acionistas ou 2 sócios. Se deu 10 mil reais, teoricamente, cada um fica com 5, né? Se é uma divisão aí por igual. Cada um fica com 5. Contudo, essa utilização do lucro líquido, ele vai passar também por questão assim, eu vou pegar esse lucro líquido, eu vou destinar para o sócio, vou destinar para a empresa, eu vou reaplicar na empresa, e aí eu volto ali no primeiro, eu vou fazer um investimento em alguma coisa. Então, também essa destinação, o setor financeiro aí, ele vai se preocupar, tá? Tem empresa que nem sabe qual é o lucro líquido dela, ou seja, depois que pagou tudo lá, o que sobrou, qual é? Se vocês forem fazer uma pesquisa aí de campo, né? Claro que a gente está na pandemia, mas se fosse fazer uma pesquisa online aí, ou a menina que foi na padaria, se for perguntar lá pro cara da padaria, se ele sabe, que é a Gabriele Meirelles, se ele sabe qual é o lucro líquido dele no final do mês, sei lá, no final de um período, pode ser que ele não saiba. A contabilidade, geralmente, ela fica em cima das empresas pedindo aí as informações, porque a contabilidade é alimentada por informações do que ocorre na empresa, das entradas e das saídas. Se não tem essa informação, como é que eu vou saber? E aí fica no pé, fica pedindo, as empresas não fazem essa informação, então é bem difícil. E a Gabriela se manifestou. Porque eles não têm controle.
até isso tudo que a gente está falando hoje aqui nessa aula, eu não sei como é que está aí a vida de vocês em questão de TCC, mas dá um baita de um tema de TCC, porque se você pode fazer o uso da administração financeira no auxílio de uma empresa. Aí você, por exemplo, né, como problema, você pode pegar uma empresa aí local, igual a padaria aí da Gabriele aí, certo, Gabriele, né? Acertei. Você pode pegar igual a padaria aí que ela foi, faz uma análise, olha, a empresa não tem controle, ela não sabe e tal, aplica aí metodologia de controle e pronto, você pegou o problema, você analisou, aplicou uma solução e tem um produto que é um controle financeiro. Isso daí é muito válido na questão de TCC. E claro, né, quem pensa até em ganhar um prêmio aí da Unisantos ou coisa do tipo, pode até também aplicar em questão de um projeto social, que às vezes eles também não têm essa parte de controle, numa ONG, visando até também a sustentabilidade do negócio, porque pensar em dinheiro, em parte financeira, passa aí pela sustentabilidade do negócio, porque senão, né, a empresa vai se endividando, e a empresa fecha. Infelizmente, por isso que nós temos aí uma taxa de fechamento de empresas, 2 anos aí, 60% acabam fechando, tá? Porque elas não conseguem fazer o básico que é se organizar. Tudo bem? Manu, tudo bem? Aqui essa moça de óculos é a Bruna. Tudo bem, Bruna Caroline? Segui, hein? Lembrando, né? Que cabe aí. Opa, Thaís, espera aí que você já fala. A função financeira que a gente está estudando nesses tópicos, formular um esquema para maximizar o retorno, tá? Isso daí é o resumo do que eu falei. Maximizar o retorno do que foi investido e também manter a liquidez. Porque eu posso maximizar o retorno, beleza, tive um bom retorno. Só que não adianta eu ter um retorno, vou lá, tiro todo o dinheiro da empresa e a empresa fica sem liquidez, ou seja, sem condição de pagar suas contas. Tá? Então, em resumo, é isso, até do que eu falei agora do tema de TCC. Fala que eu te escuto, Thaís. Ou escreve, sei lá. Professor, o que seriam atividades extra-operacionais? Atividade essa operacional que estava até no anterior aqui, né? Ó. Olha lá, na utilização do lucro. Vamos supor, atividade operacional. A minha empresa, vou pegar de novo a padaria aí da Gabriele. É a panificadora. Então, qual é a atividade operacional? Comprar matéria-prima para fazer o pão. A padaria hoje em dia tem a opção de você comprar outras coisas. Eles geralmente vão no atacadão tal, e compram. Operacional é tudo ligado ao negócio em si. O salário. Agora, essa operacional são atividades aí, ou são necessidades que não estão ligadas ao negócio, como o imposto. Às vezes a empresa ela precisa fazer, ela tem lá algum crédito que ela pegou e precisa fazer o pagamento, ou eu tenho uma empresa e eu vou fazer uma divulgação. Não está ligado ao negócio em si. Claro que está relacionado porque vai divulgar, mas e aí eu já consigo pegar essa atividade extra operacional, que seria a divulgação, e aplicar o meu dinheiro para isso. Beleza? Pode falar, Thaís. Tá bom. Eu ia falar, tem aqui na Baixada um péssimo hábito das empresas. Ó, vamos para vocês pensarem comigo. Elas assim, chega dezembro, que a gente tem Natal aí, festas, e o pessoal compra roupa, vai ali na van, ali o Maurício, compra roupa, compra coisa lá, tem um retorno muito grande. Então, vamos pensar, o fluxo de dinheiro que entrou é bom. Porém, quando chega janeiro, o que acontece? Todo mundo que recebeu o 13º gastou em dezembro, todo o dinheiro que entrou, né, a empresa teve um alto lucro. Chega em janeiro, eles consideram um mês mais morto, mais para trocas, mais para fazer ali, tipo, coisa simples. E eles param de investir, eles param de até de pegar
e tentar fazer alguma coisa diferente, de divulgar o negócio. E pensando em Baixada Santista, a nossa população dobra aí, né? Praia Grande aí triplica quase nessa época. Então, muitas vezes os empresários não conseguem visualizar que é o momento de você atrair o pessoal. Não o pessoal aqui da cidade, o pessoal que vem de fora, o cara que vem ficar uma semana, um final de semana. Aí se olha, às vezes, empresa que fecha dia de domingo, sendo que ela poderia estar ganhando dinheiro. É uma decisão que passa também da tomada aí financeira, tá? Porque como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou maximizar o retorno? Como é que eu vou ter dinheiro para investir? Como é que eu vou ter uma reserva? Então, tudo isso são decisões que a empresa precisa tomar. Tudo bem? A gente está quase acabando já. Alguém quer falar aí mais alguma coisa? Que agora eu vou conceituar aí, ó, a administração financeira, tá? A Thaís colocou aqui que lá tem café da manhã e almoço. A Thaís não, a Gabriele. Cauane, tudo beleza? Vou prosseguir, hein? Vocês estão tão quietos, não estão perguntando. Tudo beleza, professor, tudo beleza. Fé no pai que o MB sai, né? Ou não. Vamos então nessa. Alexia, tudo bem, Alexia? Qualquer coisa escreve aí. Ó, para a administração financeira, o principal objetivo aí que a gente tem, né, o objetivo econômico das empresas, é ela aumentar o seu valor de mercado. Óbvio. Por que eu estou falando óbvio, né? Se eu estou falando de uma empresa grande, isso fica muito claro, fica muito fácil de eu entender. Ah, professor, é fácil de entender porque uma empresa grande, ela acaba aí tendo maior facilidade, porque ela tem capital aplicado na bolsa, ela tem dinheiro disponível que ela faz essa mensuração de uma forma mais fácil. Calma aí que eu tirei a tela, né? Agora, numa empresa pequena, quando a gente pensa em maximizar o valor, é igual a Magazine Luiza. Magazine Luiza agora na pandemia teve aumento aí nas suas ações. Por quê? Dentro das suas atividades, da sua operação, Magazine Luiza, ela conseguiu se manter, ela se reinventou, ela trouxe formas aí de garantir a sua operação, de pegar o consumidor e colocar o consumidor como foco do seu negócio. Então, possibilitou de você retirar na loja, possibilitou de receber no mesmo dia. Ela foi trazendo valor para o negócio dela. Então, ela maximizou o valor no mercado porque as pessoas viram que a Magazine foi crescendo aí a sua rentabilidade, né? O quanto ela ganhou. Ó, eu quero colocar meu dinheiro no Magazine. Aí o João também quer colocar o dinheiro. Um monte de pessoas com mais interesse na Magazine, então começaram a comprar as ações. E aí houve uma valorização. Tá? Isso é por conta de mercado. É óbvio, né, que se uma empresa chegou aí, vai, igual a pandemia, ou não precisa nem ser pandemia, ela passa a diminuir o seu rendimento, diminuir aí a sua rentabilidade, menos pessoas vão se manter. Que aí, conforme vai perdendo rentabilidade, a pessoa está vendo que o dinheiro dela está perdendo valor, ela vai tirar dessa empresa e vai pôr em outra. Tá? Isso daí acontece com a Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma empresa que, apesar de ser parte do governo, também tem a parte das ações. Começa a dar problema, o pessoal tira dinheiro da Petrobras. E aí, quando começa depois a ter valorização, aí de novo volta, é jogada de mercado, tá? Outra coisa também, que a gente até já falou, ó, o investimento feito aí pelos proprietários das empresas, eles precisam produzir um retorno compatível, tá? Com o risco assumido. E aí essa parte do risco aqui, acredito que não tenha citado ainda. No segundo ano, ou no primeiro, não lembro, vocês tiveram uma matéria que envolvia questão de empreendedorismo. Lembra dessa matéria? Sim, tivemos Sim. ano passado. Foi GEI? Era GEI o nome? Não. Sim, gestão... Empreendedora Inovação. Isso. Então, na matéria de GEI, eu acredito que vocês devam se lembrar, devam ter visto, que
O empreendedor, ele é aquela pessoa que ele vai assumir risco. Ou seja, ele assume risco do negócio. O negócio pode dar certo, tudo bem, mas também pode dar errado. Então, o risco que ele corre, o investimento que ele aplica ali, ele precisa ter esse retorno, tá? Vamos supor que, na pandemia, eu abri uma adega online. Beleza, vou investir 10 mil reais comprando vários tipos de bebida e vamos supor que a moto eu coloco um baú para entregar as bebidas, ou eu compro uma carretinha, igual aquela do gás lá, para colocar os kits da bebida. Sabe, né? Aquele de moto que vai com o gás, que o cara põe uma carretinha atrás de moto e leva o gás. E aí, assim, esse retorno que eu coloquei, eu preciso receber de volta, porque eu assumi um risco e tem que ser compatível para eu poder pagar o valor que eu assumi. É claro que todo empresário aí, né, ele sabe que é um risco, que de repente o governo muda alguma coisa e aí, infelizmente, ele não vai conseguir ter o retorno em cima daquilo e ele precisa se reinventar, ok? E também, um outro objetivo aí que a gente tem ligado à parte financeira além da geração de lucro que vocês viram, é a questão do caixa, tá? O caixa passa pela liquidez, que a gente já falou, mas que vai ajudar a empresa a cumprir a sua função social. Alguém lembra o que é uma função social de uma empresa? Ou não? Gente. Gerar empregos? Também. Mais alguém? Quem falou gerar empregos? Eu, Fernanda. Fernanda. Ó, o papel dela na sociedade, a Bruna colocou. Também. A função social, ela passa não só pelo lucro, mas por questão de gerar emprego, movimentar a economia. O papel dela na sociedade quantas empresas aí que nessa pandemia, mesmo com a dificuldade, não ajudaram pessoas, não fizeram doações. Várias ETECs aí foram beneficiadas, tá? Lá em São Paulo tem a FATEC, eles ganharam material para produzir máscara face shield. E eles doaram para algumas ETECs que eram obrigatórios aí, por conta da lei que o município permitia, ocorrer aula. E eram cursos assim, enfermagem. Como é que eu vou formar um enfermeiro online, né? Tem que ir lá, aplicar a vacina, fazer o estágio, o cara tem que treinar como é que vai vacinar, fazer uma série de procedimentos práticos. Então, as empresas também na sociedade exercem um papel importante. Tá? E principalmente as pequenas empresas, apesar, né? Tipo, o cara lá é um pequeno empresário, ó, nossa, ele anda com um Fusca lá todo ferrado, o carro dele. Gente, tudo bem, mas apesar de ser uma empresa pequena, ou às vezes ele nem em carro tem, mas ele exerce uma função que aquele material que ele compra para revender, aquilo que ele produz, que ele vai buscar a matéria-prima, gera todo um ciclo por trás. Mesmo, vamos pegar bem simples. A manicure, que ela não vai produzir nada, né? Ela vai prestar serviço. O esmalte que ela vai comprar, a lixa que ela vai comprar, a acetona e tal, ela vai lá na Betts. Eu acho que tem a Betts no Boqueirão ainda, né? Quando eu era do campus tinha a Betts. A Betts Perfumaria. Ela foi lá. O esmalte que ela comprou, a lixa, não é só aquilo que vai fazer ela ganhar dinheiro. Ele vai trazer um retorno. A gente está finalizando já, Gabriela, tudo bem. Ele vai trazer um retorno porque a Betts vai receber o lucro. Com esse lucro, a Betts vai pagar funcionário, a Betts vai comprar a matéria-prima o material para vender de um fornecedor ou de um fabricante. Então, há toda uma cadeia aí por trás disso. Não sei se vocês já chegaram a ver conceitos ligados a isso, mas estão relacionados aí a todo um ciclo. A atividade da empresa está ligada a todo um ciclo da economia. E como funções do administrador financeiro, mais anteriormente a gente estudou as funções financeiras e as funções do administrador financeiro
passa aí por 3 pontos, que é a análise, planejamento e controle financeiro, a tomada de decisão de investimento e a tomada de decisão de financiamento. Aí você pode estar até analisando, né, naqueles 3 tópicos lá que a gente havia citado. Sim, é igual, aquele até que eu coloquei daquela tela azul com 3 círculos, porque ali eram as funções financeiras. Então, o administrador financeiro, ele vai tomar aquelas decisões baseado aí, né, em princípios relacionados à boa gestão. Ó, primeira função, que é a análise, planejamento e controle financeiro, ela passa pelo viés aí de coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades que a empresa vai fazer, tá? Então, é uma série de esforços aí que vão ser alinhados, e aí tudo isso vai trazer que a empresa participe, ó, das decisões estratégicas, ou que o setor financeiro, né, participe de decisões estratégicas. Como decisão estratégica, vocês devem pensar assim, as principais áreas de uma empresa. Então, eu sou uma loja, vou comprar mais material para vender ou não? Vou estocar mais coisas? Está chegando a Páscoa. Nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Posso investir em uma outra coisa? Comprar barras, criar caixas personalizadas com chocolate dentro? É uma área estratégica, porque é o que vai fazer aí gerar retorno na empresa, tá? E aí isso, claro, vai alavancar as operações que eu tenho dentro da minha empresa. Até algumas perguntas, ó, que eu deixei aqui. O que seria analisar? Quando a gente fala aí de questão financeira e tal. Eu vou ir falando só para a gente ganhar tempo, né? Que aí o povo demora para escrever. Mas a gente falar em analisar, analisar as contas, analisar as entradas, analisar o meu fluxo de operação. Um outro ponto é a questão do planejar. Quando eu tenho isso daí analisado, eu começo a planejar, ou eu consigo planejar se eu vou poder gastar mais um pouco, se eu vou poder investir, se eu vou precisar entrar em um financiamento porque o meu negócio está crescendo e aí eu vou precisar comprar mais material, comprar um outro veículo para fazer entrega. E a parte do controlar passa também pelo viés de analisei, eu vi que está indo bem, então eu preciso controlar para que se mantenha, porque aquilo que foi planejado precisa acontecer, então para acontecer eu preciso controlar, tá? Esse aqui, tudo bem? Então, a função aí de análise, planejamento e controle vai passar aí pela empresa cumprir, né, no setor financeiro, o seu papel acompanhando aí as decisões estratégicas. Tem empresa que ela, às vezes, deixa de produzir, produz menos, porque a decisão financeira foi de diminuir a produção, até analisando a demanda. Isso no agro também, né, que é uma coisa muito ruim que eles fazem, eles olham, assim, ó, a gente está aí com leite a R$ 1 o litro, está muito barato. Então é uma decisão financeira de parar a... Eles tiram leite da vaca, mas jogam fora também, às vezes. Eles diminuem a oferta no mercado e aí o resultado, o preço sobe, então eles recebem mais. Claro que uma empresa pequena, o cara não pode, né, chegar e falar assim, ó, eu tenho só 10 camisetas aqui, então agora eu vou vender por R$ 200 cada camiseta. Você vai do lado, tem a loja de R$ 20, você compra por R$ 20. Ele não pode fazer isso. Mas pensando numa análise até mais global aí, de operações maiores, essa função ela está ligada à participação do setor de finanças dentro das decisões. Até se vai contratar mais funcionário ou não, se vai mandar embora ou não, que a gente já tinha visto também. A decisão de investimento, como uma pessoa que atua na área financeira, então eu vou pensar assim, eu vou aplicar os recursos que eu tenho em ativos correntes ou não correntes? E aí, qual retorno que eu vou ter? Qual a questão do risco? Vocês se lembram aí o que são ativos ou o que são correntes e não correntes? Alguém? Maurício, César? Ninguém lembra? Manoele?
Meu Deus, o povo tá dormindo, tá assistindo a reprise do Big Brother. Eu tô cozinhando, eu não tô Jovem podendo ficar parando. Tá Peraí. cozinhando, muito bem. MasterChef Brasil. Nada? Ninguém lembra? Seria as entradas, Professor, o dinheiro que entra na empresa? Dinheiro que entra na empresa. Um artigo circulante, você tá falando, é isso? É. Tá, sim. Cadê a Thaís? A Thaís ia falar. é, pelo que eu lembro, ativo circulante é tudo que é, é modificado ao longo do, da atividade empresarial e os não circulantes não seriam. Aí, tipo, ativo circulante seria a movimentação do caixa e não circulante, por exemplo, os móveis que tem na empresa. Sim, muito bem. Você leu isso aí na internet, no caderno? Não, eu lembro das aulas de contabilidade. Ah, ó, até a Bruna escreveu também. Então, ó, pegando aí o que a Thaís e a Fernanda falaram, os ativos são os bens e direitos que uma empresa tem, certo? A Bruna até colocou ali, ó, que são os bens e os direitos que uma empresa tem. Pensar no circulante é aquilo que é mais fácil de eu ter liquidez, ou seja, o dinheiro que entra, que está lá no caixa, o dinheiro que está no banco, o dinheiro que eu tenho de liquidez diária que eu consigo mexer, aquela duplicata que eu vou receber hoje, né? Ou aquele boleto que eu vou receber hoje, são tudo circulante. Os não circulantes são dinheiros que eu tenho a receber, por exemplo, a longo prazo, que vai demorar, ou, né, igual o estoque aí, algo que é parado, que é difícil de gerar dinheiro rápido, tá? Então, é, quando a gente pensa em decisão de investimento, vale a pena a empresa fazer algo aí no circulante ou no não circulante? Então, essa decisão também traz risco, porque se eu engessar o dinheiro ali, de repente comprei muito estoque, pode ser que eu não venda e eu não tenha como tirar dinheiro para pagar as contas. Beleza? Então, é uma decisão muito importante, não é só eu pensar assim, eu vou colocar lá, vou receber daqui a um ano, vou receber um bom valor de retorno. Beleza, mas e no meio do caminho? Você planejou? Você vai receber lá no ano que vem, 2022. Mas espera aí, mês que vem, você vai ter dinheiro? Se você aplicar esse dinheiro todo seu? Então, também. E a decisão de financiamento, acho que eu não colei, mas eu vou colar. A decisão de financiamento, ela passa aí pela captação de recursos, tá? Quando fala captação de recursos, eu até dei os exemplos aí, Banco do Povo e outros, onde o administrador financeiro precisa verificar se é possível, se é viável fazer o financiamento para gerar aí uma estrutura para a empresa, se vai ser curto prazo ou longo prazo. Tudo isso ele precisa passar pelo viés de analisar assim, se eu vou colocar a longo prazo, quanto que eu vou pagar no final? Epa, quanto que eu vou pagar no final? Se eu colocar a curto prazo, a parcela vai ficar maior. Eu vou ter dinheiro para pagar essa parcela maior? Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Por exemplo, vou pegar e vou comprar 10 mil reais de estoque. Pensando sem juros, tá? Se eu pego 10 mil reais e vou pagar em 6 vezes, ou seja, na metade do mês, eu vou pagar 1.666. Agora a empresa fala assim, mas se você quiser, você pode pagar aí em 24 vezes. Vamos supor, a fábrica lá, o fornecedor. A parcela já diminui para 416. É claro que geralmente quanto maior a quantidade, eles cobram juros, mas também não adianta eu comprar em pouca parcela sem juros se eu não vou ter como pagar, até porque não vou ter giro no meu caixa, tá? Então são decisões importantes, decisões que são importantes de vocês que estão estudando aí a área de administração já terem ciência, até mesmo vai abrir aí o chamado small business, né? Vai abrir aí um pequeno negócio. A gente tem da ITEC de Praia Grande aluno que empreende, tem um que foi de segurança, ele é dono de uma coisa de brigadeiro, acho que é MM Brigadeiro o nome. Ele tem loja até no shopping lá de Santos, pelo menos ele tinha antes, eu não sei se ele tem em Praia Grande. Eu sei que ele tá no iFood, a loja dele em Praia Grande na rua no Forte, né? Mas no shopping eu acho que ele não tem. Eu já vi revenderem o brigadeiro dele,
Além dele, tem uma outra aluna que ela vende bolo, vende coisas. Na Páscoa também ela faz, e aí virou um negócio da vida dela. Mas não adianta você ter uma ideia boa, ter um produto bom, né? Tipo, o melhor brigadeiro, o melhor bolo, se você não fizer o controle, porque nunca o dinheiro que entrar vai ser suficiente para pagar suas coisas, tá? Quando você não tem um controle, ainda mais porque o setor alimentício, né? O setor alimentício aí está sofrendo um impacto gigantesco com essas mudanças de preço, mudança de dólar, coisas relacionadas. E aí, se eles não olham para poder reajustar o valor, eles vão encontrar dificuldade, tá? Infelizmente é o que está acontecendo, vocês devem ter percebido já isso. Seja não, qualquer coisa besteira assim que você foi comprar aí para comer, o preço mudou, a gasolina também. E é isso. Alguém tem dúvida que eu vou falar dessa atividade? Alguém tem dúvida? Ninguém? Não Estão lindos? Não, zero dúvidas. Então tá. Ainda tem tempo da aula, certo? Porém, para evitar de ficar mais tempo segurando aí a turma, às vezes o pessoal tem problema com a internet, ou tá cozinhando aí aquele arroz chinês, né? Gohan, japonês. O chinês é o yakimeshi. Tá cozinhando aí, igual a Manuela. Eu vou deixar essa atividade de forma assíncrona, ou seja, vocês vão fazer sem aí a minha participação aqui ao vivo com vocês. Claro, quem tiver dúvida, coloca aí o canal de dúvidas, tá? Escreve e aí eu vou falando, vou tirando a dúvida. Mas vocês vão fazer como se fosse um glossário, vocês vão realizar uma pesquisa de termos, ou seja, esses termos serão aí termos que vão auxiliar vocês no andamento das aulas, tá? Como é que eu posso chamar? Vamos supor que na semana que vem eu comece a falar de um assunto que envolva o ponto de equilíbrio. Aí você fala assim, mas o que é o ponto de equilíbrio? Ele tá aí no meio, aí só que ele tá com outro nome. Ele tá no meio aí desses 15 aí, termos. Eu começo a falar de faturamento, mas aí você entende na sua cabeça que o faturamento é igual ao lucro. Será que é igual faturamento e lucro? De repente eu falo de uma empresa investindo numa máquina que tem uma depreciação muito alta. E aí, você vai falar assim, nossa, mas o que é depreciação? Então, são 15 termos que vão auxiliar a vida de vocês nesse andamento aí do ano, das aulas. E claro, né, quem até pensar nessa proposta de criar o TCC, seguindo essa questão do controle, que eu dei essa sugestão, também vai precisar conceituar aí ou entender alguns termos que as empresas possuem, tá? Então, eu só estou deixando isso daí avisado, porque vocês receberam a notificação no começo da aula, e eu criei também um canal, um fórum, para tirar dúvidas. Tipo, eu estou com dúvida em alguma coisa da aula. Aí você manda lá que eu recebo, tá? Pode mandar também mensagem, às vezes o aluno manda, ou aqui onde está escrito março também, que a gente está trabalhando, porque cada mês eu vou abrir um canal aí com o mês da aula para evitar de acumular muita coisa. Tudo bem? Então é só, agradeço aí. A aula vai ficar gravada, vai para o YouTube, avisa quem não pôde entrar, quem estava trabalhando, quem estava cozinhando, quem estava dormindo, que eu deixei a aula salva lá no YouTube, e aí vai para o canal e vocês